Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leslie e vamos fazer uma análise aqui rapidamente, sobre as finais de conferência da NFL daqui de 2023, tá bom? O primeiro jogo que nós vamos ter vai ser São Francisco 49ers contra Philadelphia. O segundo jogo, Cincinnati Bengals contra Kansas City Chiefs. São Francisco jogando fora de casa, primeiro jogo de playoffs fora de casa do Brock Purdy. Vamos ver como é que ele vai lidar com isso. Quais são as deficiências? Vamos falar aqui de forma geral. Eu não vou parar muito, não, utilizando principalmente nesse confronto de Filadélfia contra São Francisco, que é um jogo que a gente fala que é jogo de entre elencos. Então, coisa para a gente ficar mais observando, ter um pouco mais de números do que Cincinnati versus Kansas City, tá? Que aí é uma coisa que a gente é menos previsível o jogo, digamos assim, fica difícil da gente fazer alguma análise estatística. A gente consegue fazer análise pós-jogo, pré-jogo é um pouco difícil. Então, eu peguei lá no Pro Reference Football e olhei o seguinte, uma coisa que é interessante, eu vou trazer aqui para vocês, tá? Filadélfia tem uma deficiência no seu front, no seu box inicial defensivo, que é o jogo corrido, que por contrapartida é, ele é, acho que é em torno de 16ª defesa, é o principal arma de ataque de São Francisco. Ainda mais com o QB calouro, vai correr muito, tá bom? Então, esperem um jogo de São Francisco utilizando bastante jogo corrido e play action. Do outro lado, principalmente por quê? Porque a linha defensiva além, outro fator, né, que relaciona essa questão do jogo corrido é a linha defensiva de Filadélfia, que é muito boa, contra a linha ofensiva de São Francisco, que não é muito boa na proteção ao passe, principalmente daquele seu lado direito. No jogo contra Dallas, Brock Purdy foi pressionado em 49% dos snaps que ele foi passar. É muita coisa, tá? A média da NFL é em torno de 27%, só para vocês terem uma ideia. Então foi praticamente o dobro de pressões que normalmente segue. E a linha defensiva de Filadélfia é excepcional, vai pressionar o Brock Purdy praticamente o jogo inteiro. Então, para isso, o Kyle Shanahan deve utilizar muito o jogo corrido, que é realmente a grande deficiência ali daquela linha ofensiva. E, por conseguinte, não só da linha defensiva de Filadélfia, uma das coisas que faz com que você tenha um jogo corrido com deficiência ali, na defesa de jogo corrido, são os linebackers de Filadélfia, que não são tão bons, não estão à altura da linha defensiva e da sua secundária, tá? A secundária de Filadélfia é muito boa, por isso a gente não deve ver muitos passes em profundidade de São Francisco. A gente deve ver muito passe para Tarentes, principalmente George Kittle ali no meio, logo atrás da linha defensiva. É o que a gente deve ver, até porque as rotas são mais curtas e tira a bola rapidamente da mão de Brock Purdy. Vamos lá. Vamos fazer agora a outra comparação. Eu não consigo enxergar grandes deficiências no ataque de Filadélfia. Não tem grande deficiência. A única deficiência que se tem é muito difícil você conseguir. Por quê? Se a gente pega lá no Pro Reference, você vai ver o seguinte: nos jogos em que, digamos assim, você conseguiu manter uma pressão sobre o QB, nós temos uma diferença clara entre os dois QBs que estão jogando. E Jalen Hurts, ele passa a ter um pass rating, uma taxa de rating de QB em torno de 69 quando pressionado. Ambos são mais de 100, tá? Na sua média do ano. Mas quando pressionado, em torno de 60. Ou seja, cai quase a metade de Jalen Hurts. E quando pressionado, o Brock Purdy tem um pass rating em torno de 89. Ou seja, o Brock Purdy é melhor, ou pelo menos foi melhor sob pressão nessa temporada do que o Jalen Hurts. E talvez seja o calcanhar de Aquiles ali. Então, se você conseguir pressionar, que eu acho que São Francisco vai tentar pressionar de alguma forma, você vai fazer com que ele cometa erros. Ou essa é a expectativa, que o Jalen Hurts cometa erros. Não sei se vai conseguir. O Brock Purdy provou que ele não deve cometer erros bobos, não, porque o jogo contra a Dallas ele foi pressionado, como eu falei agora há pouco, 49% dos snaps, e foi devidamente não passou nenhuma interceptação, não perdeu a bola, cuidou muito bem da bola. Então, ele não vai perder só porque é calor a bola. Philadelphia vai ter que correr atrás de alguma coisa a mais para que ele perca a bola. Pois bem, outras deficiências de São Francisco. Eu já falei da linha ofensiva, principalmente do lado direito da linha, tá, que cede mais sacos. Do lado esquerdo tem Trent Williams. Não deve ser por ali que Philadelphia deve pressionar muito. Deve pressionar mais pelo lado direito da linha. E, claro, vai pressionar o lado esquerdo também, né? Mas não deve pressionar pelo lado direito porque é a falha. E a outra falha com relação
a São Francisco, a defesa de São Francisco, é principalmente na sua secundária, tá? Talanoa Hufanga jogou muito bem no início da temporada, mas o Hufanga nos últimos jogos não tem jogado bem, tá? Tem feito más leituras, tem sido queimado algumas vezes. O Xavier Ward foi queimado no wildcard. Foi, só que ele jogou bem no jogo passado. Uma bola ou outra, gente, vai acontecer. Você tem grandes recebedores, vai pegar, né? Você não vai achar que Metcalf, CeeDee Lamb, AJ Brown não vai tocar na bola. Isso não vai acontecer. Uma outra jogada mais longa vão acontecer. Só que você tem que tentar minimizar isso para que seu time ganhe. E o que acontece é o seguinte, um dos dois cornerbacks, Xavier Ward, foi eleito para o Pro Bowl, ou seja, tem uma temporada fenomenal, e Deamador Lenor, que tinha como fosse um alvo, né? Isso em São Francisco, ele tem pego 2 interceptações nos últimos 2 jogos. Então, eu acho que vai ficar bem pesado assim, porque o Jalen Hurts deve ficar com algum receio ali, mas deve correr atrás do safety, principalmente o Hufanga, que não tem jogado bem. Do lado defensivo, o Nickelback, Maddox, se eu não me engano o nome dele, está voltando para o jogo pelo lado de Filadélfia, e a secundária é a melhor secundária, tá? Os melhores safeties, talvez melhor dupla de cornerbacks, né? Eu acho que talvez só perca para Denver, né? Não sei, mas assim, excepcionais, excepcionais. Jogaram muito bem. E você não tem a diferença é que São Francisco não tem muito aquele cara que vai em profundidade. Então eles devem ficar mais ou menos no box, devem abrir um pouquinho, mas o Brandon Ayuk e o Deebo Samuel têm mais as características de pegar a bola e ganhar jardas após a recepção, que é diferente dos wide receivers de Filadélfia, em que eles estão mais em profundidade e pegam as bolas lançadas. Então vamos ver como é que fica esse matchup de elencos. Agora, quando a gente fala em relação a segundo jogo, é o jogo mais imprevisível. Por que é imprevisível? Porque você está com 2 QBs que são os melhores da NFL. Patrick Mahomes de um lado, Joe Burrow do outro. Então é tudo imprevisível. Você tem melhores recebedores em Cincinnati, tá? Higgins e Ja'Marr Chase são melhores do que os recebedores do próprio Eita Ferro, de Kansas City, né? Tá? Você não tem mais o Tarek Hill, que teve que sair para Miami. E a mesma coisa é a secundária de Kansas. Então a secundária de Kansas tem grande dificuldade, teve que se fazer, inclusive o Xavier Ward, que nós falamos agora há pouco, que vai jogar em São Francisco. Então, isso deve pesar um pouco, principalmente quando você joga com o Joe Burrow, que não desiste nunca. Não desiste nunca. Joe Burrow tem uma característica, essa característica lembra muito Tom Brady, e não desiste nunca. A linha ofensiva de Cincinnati está com problema e a linha defensiva de Kansas é uma linha muito boa, tá? Então, Joe Burrow deve ser pressionado, mas ele não teve problema contra Buffalo. E no ano passado ele ganhou Tennessee tendo levado 9 sacks. Então, isso não necessariamente será um problema para Cincinnati, tá bom? Os dois têm um excepcional jogo corrido, mas a defesa de Cincinnati, no geral, ela é melhor. Com o Patrick Mahomes machucado, sim, porque ele fala que está bem, mas não está. Todo mundo sabe que ele se machucou, tá? Ele teve uma distensão muscular e ele deve ficar atrás do pocket, então vai lançar mais. Não deve fazer aquelas jogadas mirabolantes fora do pocket, que tem um lado bom. Por quê? Ele é maravilhoso fora do pocket, mas é onde ele comete mais erros de decisão. Então, no pocket, ele comete menos erros de decisão e o passe dele é simplesmente maravilhoso, uma precisão incrível. Então ele deve ficar mais no pocket, deve passar, só que a defesa de Cincinnati é uma das melhores da liga. E uma das melhores da liga, e chama uma coisa que chama atenção, você não lembra o nome dos jogadores de defesa de Cincinnati, você lembra assim durante o jogo, mas você não lembra bem esse nome e essa unidade está funcionando muito bem. Só tem uma falha ali que talvez seja a criptonita da defesa de Cincinnati, que são os linebackers. Lembrem-se, se Filadélfia tem um problema no linebackers que vai jogar contra George Kittle, e convenhamos, tem jogado muito bem nos últimos jogos, os linebackers de Cincinnati vão ter jogado nada mais, nada menos contra Travis Kelce. Não preciso dizer mais nada, né? Então vai ser muito difícil esse duelo, mas provavelmente quem vai receber mais bolas por Kansas City será Travis Kelce. Não há nenhuma dúvida que será ele. Eu não tenho nenhum receio de dizer isso para vocês de cara que deverá ser ele, tá bom? Acho o jogo mais imprevisível
justamente por ter esses dois QBs, e eles podem simplesmente virar o jogo em poucas bolas, então deve ser o jogo mais atrativo. O jogo de mais cedo, a final da NFC, deve ser um jogo mais truncado, um jogo mais físico, um jogo mais estudado e provavelmente com menos pontuação. Bom, o jogo da noite, o segundo jogo, a final da AFC, deverá ser disparado com muito mais pontos. Eu acredito que seja o jogo melhor, inclusive de maior entretenimento para a gente assistir, tá bom? É isso aí, gente. Obrigado. Por favor, quem não se inscreveu, se inscreva aqui no canal, dê um like no vídeo e até a próxima, se Deus quiser.